Bom, o tópico da aula de hoje trata-se sobre a influência que os sinais de entrada possuem dentro da saída do meu sistema, onde eu posso ter mais do que um sinal de entrada. Então, eu posso relacionar aqui três principais tipos de entradas distintas. Ou seja, eu tenho a conhecida referência, o sinal RDS, Eu tenho outro sinal que eu posso estar chamando de perturbação dentro do meu sistema. Eu posso estar chamando também um outro sinal de ruído, determinado aqui pela letra N, N de S aqui relacionado. Então, esses três sinais de entrada, eles vão influenciar diretamente na saída Y de S do meu sistema, certo? Então, como que eu posso observar a influência que cada termo tem na minha saída? Escrevendo a minha expressão de saída. Então, qual que seria o valor dessa expressão? Eu coloquei o valor aqui, já o resultado final. Como que a gente pode obter aqui essa expressão? A gente pode utilizar da propriedade de sistemas lineares. O que é um sistema linear? Um sistema linear, eu posso, por exemplo, analisar a influência somente em uma das entradas, zerar o valor das outras entradas e escrever o meu valor de resposta final. Outra coisa que eu posso fazer, considerar a entrada D de S, zerar a influência das outras duas entradas e escrever o meu valor de saída. E assim, utilizando o mesmo raciocínio, eu posso escrever a saída em função da minha entrada N de S, zerando a influência dessas outras duas entradas. Então, se eu fizer esse raciocínio e aplicar aqui a esse sistema, eu consigo, então, encontrar essa expressão. Então, só como um exemplo aqui, para eu conseguir encontrar essa parcela aqui, eu fiz o quê? Eu zerei o meu sinal D de S e meu sinal N de S, encontrei a minha saída em função de R de S, que é dado por essa parcela aqui. E usando esse mesmo raciocínio, eu consegui encontrar essas outras duas parcelas aqui. Então, fica como um exercício para vocês encontrarem essas três parcelas. Esse método a gente pode aplicar para diversos tipos de sistemas, diversas configurações distintas. E depois a gente vai fazer um estudo de caso aplicando para um controle do motor CC. Então, para a gente poder influenciar melhor o comportamento da saída do meu sistema relativo às minhas três entradas, a gente pode avaliar essas três funções de transferência aqui. Então, eu tenho a primeira dada como a relação entre a saída e a entrada de referência, que vou ter essa expressão. A segunda função, eu tenho a relação entre saída e distúrbio. E aqui a terceira, eu tenho a relação entre saída e ruído. A primeira característica que a gente vai analisar para o nosso sistema é chamada de rastreamento ou segmento da referência, que está ligada diretamente com a precisão do meu sistema. Então, se a gente olhar para essa função de transferência que relaciona a saída à referência, qual que é o objetivo principal de um sistema de controle? É fazer com que a minha saída do meu sistema siga o meu sinal de referência. Então, para que isso aconteça, para que isso seja verdade, para quanto que tem que ir o valor dessa minha expressão aqui? Então, quanto mais próxima essa expressão se tornar de 1, quer dizer que mais próximo a minha saída vai estar do meu sinal de referência. Ou seja, se for exatamente igual a 1, seria perfeito, porque o meu sinal de saída seguiria exatamente o valor da minha entrada de referência. O que a gente pode estar fazendo aqui para poder estar tornando essa expressão mais próxima da unitária possível? A gente utilizar elevados valores para a minha função G vezes C de S. Normalmente eu tenho um controle sobre o quê? Normalmente eu não tenho controle sobre G. A função G ela depende da minha planta, do meu processo. E eu tenho às vezes controle sobre o meu controlador, a minha função C. Então, se eu elevar, por exemplo, o ganho dessa minha função C, eu vou ter essa relação aqui muito próxima de 1. Por quê? Porque no denominador aqui, se esse valor for muito alto,
esse 1 aqui praticamente não vai influenciar, né? Praticamente ele vai ser desprezível e eu vou ter uma relação entre dois valores praticamente iguais, tornando essa relação aqui unitária. Tá? Na prática, se a gente utilizar elevados valores de ganho, né, em baixas frequências, a gente vai ter um bom desempenho do nosso sistema de controle, falando em relação ao rastreamento ou segmento da minha referência. Ou seja, vai ser um sistema bem preciso. O segundo aspecto interessante da gente abordar é em relação à rejeição de perturbações. Tá? Essas perturbações a gente chama também de distúrbio. Então, como que eu analiso isso? Eu vou pegar a função de transferência que me mostra a relação entre a saída e a minha entrada em distúrbio, que é dado como essa expressão aqui. Né? Qual que é o objetivo aqui dessa expressão? Eu gostaria que a minha saída seguisse a minha referência e que esse distúrbio D influenciasse o mínimo possível na minha saída. Então, para que isso seja verdade, eu preciso tornar essa expressão aqui com um valor bem pequeno, o mínimo possível. Se ela fosse 0, seria excelente, porque eu não teria influência do meu sinal DDS sobre a minha saída, desse distúrbio. Né? Não teria influência desse distúrbio sobre a minha saída. Então, para que isso seja verdade, se eu elevar o ganho, né, do meu denominador, ou seja, se eu elevar o ganho da minha função de g vezes c, eu vou ter esse valor aqui reduzido. Como normalmente eu não tenho influência, não tenho, na verdade, como alterar o valor de g, se eu elevar o valor de c de s, eu vou conseguir minimizar essa função. Ok? Então, na prática também, se eu tiver um elevado valor do ganho para baixa frequência, eu também vou assegurar um bom desempenho do meu sistema de controle frente a rejeitar a influência que esses distúrbios vão causar no meu sistema. Então, aconteceu aqui a mesma coisa da nossa análise anterior, né? Se eu elevar o meu valor de ganho, eu melhoro o desempenho do meu sistema. E agora para o meu terceiro aspecto, né? Será que isso também vai acontecer? Na verdade, nem tudo é um mar de rosas, né? Na engenharia. A gente às vezes melhora um aspecto e piora outro, dependendo do tipo de solução que a gente adota. Então, vamos analisar aqui o que vai acontecer com o ruído. Eu tenho a minha relação, então, entre a saída e o ruído MDS, dado por essa expressão aqui. Então, qual é o objetivo primordial aqui? Seria também reduzir o valor dessa expressão, né, para que o meu ruído não tivesse praticamente influência na minha saída. Porém, como que eu consigo, então, reduzir o valor dessa expressão? Eu só consigo reduzir o valor dessa expressão se eu reduzir o meu valor de g vezes c. Então, aqui exatamente é o contrário do que a gente fazia nos outros dois aspectos anteriores. Então, ele entra em conflito com os outros requisitos. Certo? Mas qual que é a solução que eu posso estar adotando para que eu poder atender os dois mundos aí? Se eu, então, por exemplo, fizer um sistema de controle e garantir que para altas frequências, né, eu corte as minhas altas frequências, ou seja, eu tenho um ganho baixo nas altas frequências e tenho um ganho mais elevado para baixas frequências, então eu posso garantir um bom desempenho aí entre todos os requisitos, ou seja, rastreamento de referência, rejeição de perturbação e também a sensibilidade que eu posso ter à influência dos ruídos. Tá? Professor, mas como que a gente vai conseguir projetar um sistema com essas características? A gente vai ter que projetar observando um diagrama de Bode, que é uma ferramenta que vocês já conhecem, mas que a gente também vai estar aplicando aqui posteriormente na nossa disciplina de controle. Vamos fazer então um estudo de caso para a gente entender melhor essas influências. Nesse estudo de caso aqui, eu quero controlar a velocidade do motor de corrente contínua. Tá? Eu tenho então esse equacionamento dado no formato de diagrama de blocos, onde eu tenho uma entrada de referência, tá? Eu tenho meu controlador, a saída do controlador eu tenho um sinal VDA, que vai estar entrando na função de transferência aqui, uma parcela da minha função de transferência da equação do meu motor. Eu vou ter também modelado uma entrada em distúrbio, que entra também num outro bloquinho, né? Também está relacionado com a função de transferência do meu motor. E o sinal, o somatório, né,
desses dois sinais aqui vai estar indo na minha saída aqui, que é a velocidade do meu motor. Então vamos lá, como é que eu posso conseguir escrever o meu sinal de saída do meu sistema em função dessas minhas duas entradas, né? Nesse caso aqui é bem simples. Eu posso escrever então aqui o sinal que está chegando nesse somatório. É o produto, né, de VA vezes esse bloco. Então, eu botei aqui essa parcela. E a outra parcela aqui com sinal negativo é o produto de D vezes a função desse bloco. Então, eu consigo escrever. Outra modificação que eu posso fazer, eu posso escrever V de A em função da minha entrada de referência. Quem que é V de A? É o produto do meu controlador vezes a minha referência. Se eu disser então que o meu controlador é um ganho K, eu posso reescrever essa expressão nesse formato aqui. Ok? Esse aqui é o nosso sistema que a gente vai analisar o comportamento agora. Vamos analisar um caso, o primeiro caso, que é o caso de malha aberta. Ou seja, esse sistema aqui ele não é um sistema realimentado ainda, é um sistema em malha aberta. Então vamos analisar qual que é a precisão desse sistema. Se eu pegar a parcela da minha saída relativa à entrada de referência, eu vou ter essa expressão aqui. Qual que é o objetivo principal? Tornar essa expressão igual a 1. Se eu tornar ela igual a 1, a minha saída vai ser igual à minha referência. Tem como eu fazer isso para esse sistema? Sim, tem. Se eu fizer o ganho do meu controlador igual a 1 sobre Km, eu consigo então tornar essa expressão igual a 1. Né? Se eu considerar uma entrada de referência em degrau, que eu vou ter 1 sobre S aqui, e eu aplicar o teorema do valor final, eu vou encontrar essa expressão aqui para o meu valor de saída. Ela vai ser K vezes Km, só que o meu valor de K é 1 sobre Km, então eu vou tornar então a expressão unitária. Então, nesse caso, em malha aberta, se eu fizer o meu controlador igual a 1 sobre Km, eu consigo então tornar essa relação aqui unitária e a minha saída vai ser igualzinha ao meu sinal de referência. Tá? Ótimo, com erro estacionário nulo aqui nesse caso. Mas e agora em relação ao distúrbio? Será que a gente também vai ter essa mesma facilidade trabalhando em malha aberta inicialmente? Né? Então, se eu considerar o meu sinal de distúrbio, uma entrada integral com amplitude D0 e um sinal de referência aplicado também em integral com amplitude R0, eu também vou colocar o meu controlador como 1 sobre Km, um valor específico, eu consigo escrever então essa expressão aqui, né, com o teorema do valor final, né, fazendo S tender a zero, S, né, que multiplica o meu valor de saída. Então, aplicando aqui o teorema do valor final, o que vai resultar aqui? Né? Vai zerar aqui essas parcelas de S, esse S aqui vai cortar com esse S, e vai resultar simplesmente aqui, depois no final do meu desenvolvimento aqui, vai aparecer o meu sinal R0 menos KD vezes D0. Por quê? Como que sumiu essa parcela aqui? Se a gente fazer K igual a 1 sobre Km, a gente simplifica e fica só R0 aqui. Tá bom? Então, olha só, se eu escrever o meu sinal de erro como o meu sinal de referência menos o meu sinal de saída, o meu sinal de erro vai ser o quê? Vai ser KD menos D0, já que a minha referência é um degrau, né, com amplitude R0. Tá? Então, o meu sinal de erro vai se transformar exclusivamente nesse termo, KD vezes D0. E olha só, o que aconteceu aqui nesse caso? Será que eu consigo reduzir, minimizar o valor desse erro? A verdade, eu não consigo, por quê? Esse KD é uma constante que depende do modelo matemático do meu motor. Então, eu não tenho uma ação que eu possa alterar o valor desse parâmetro. E o D0 é simplesmente a minha entrada de distúrbio. Né? Eu também não tenho como prever ou não tenho como controle sobre o meu distúrbio. Ele é uma coisa que acontece dentro do meu processo. Eu posso alterar, por exemplo, a carga que está no eixo do meu motor e isso vai ser um distúrbio. Tá? Então, olha só. Eu não consigo, então, reduzir a influência do meu distúrbio nesse meu sistema de controle, operando, então, em malha aberta. Então, qual que seria uma solução para a gente tentar resolver esse problema? Seria a gente utilizar um controle em malha fechada.
A gente vai analisar agora se o motor em malha fechada vai ser efetivo para a gente estar resolvendo esse problema. Então vamos considerar o nosso mesmo sistema aqui, o nosso motor. E agora eu fiz uma realimentação unitária aqui, né? Desprezei a minha dinâmica do meu sensor, estou considerando aqui unitário. E estou realimentando esse sinal, jogando aqui no meu somador para gerar um sinal de erro aqui para o controlador. Tá? Então, se eu reescrever a minha equação de saída, se eu pegar aquela minha equação de saída que eu tinha e no local do VA, no lugar do VA, eu substituir por K vezes o meu sinal de erro, né, que é referência menos Y de S, que é o sinal que está entrando aqui dentro do meu controlador. Então, VA eu escrevo como R de S menos o sinal que está vindo aqui, Y de S, né, que multiplica o meu ganho K do controlador. É igual a minha constante não, meu sinal VA. Então, se eu substituir esse VA na minha expressão, eu consigo encontrar esse valor para a minha saída. Tá? Então, também fica como exercício para vocês estarem fazendo essa substituição e encontrando essa expressão aqui. Ok? Vamos fazer a análise então. Em relação ao segmento de referência, né, a precisão, eu pego novamente a minha expressão que relaciona a minha saída e a minha entrada de referência e vou ter essa expressão aqui. Né? Se eu aplicar também uma entrada em referência integral com amplitude R0 e aplicar o teorema do valor final, eu vou ter esse meu valor de saída. Né? Então, aqui, como que a gente pode minimizar, então, na verdade, minimizar não, como que a gente pode tornar essa expressão aqui unitária, ou seja, fazer com que a minha saída, né, seja igualzinha à minha referência? Se eu utilizar elevados valores do meu ganho K. Então, né, quanto mais alto for o valor do meu ganho K, mais parecido a minha saída vai ser da minha referência. Okay? Então, aqui eu também não tenho problema em relação a esse aspecto. Okay? Então, vai ser um sistema preciso, né, um sistema em malha fechada. E vamos ver o que aconteceu agora em relação à minha entrada de perturbação, né, o meu distúrbio. Se eu pegar e analisar a minha função de transferência, né, ou seja, a parcela da minha resposta que relaciona o distúrbio com a minha entrada, e eu aplicar aqui uma entrada integral com amplitude D0, tá? E aplicar o teorema do valor final aqui também, eu vou ter essa minha resposta aqui. Então, a minha saída em função do distúrbio vai depender dessa expressão toda aqui. Ó. Só que olha só o que aconteceu. Será que eu tenho algum controle sobre essas variáveis aqui? Na verdade, eu não tenho controle sobre KD e também não tenho controle sobre KM, porque são constantes do meu modelo matemático do motor. Porém, eu tenho controle sobre o KM. Né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e elevar o valor do meu ganho K, tá? Não do KM, mas se eu elevar o valor do meu ganho K, eu consigo então tornar essa expressão muito próxima de zero. Quanto maior for o valor do meu ganho K, mais próximo a minha saída é zero, ou seja, eu não tenho influência praticamente do meu distúrbio no meu sinal de saída, né? Que é algo ideal aí e é algo bom, uma característica que a gente pode estar aperfeiçoando nos nossos sistemas, trabalhando eles então com a malha fechada. Tá? Então essa é a diferença de a gente trabalhar com o sistema em malha aberta e malha fechada. Em relação à perturbação, é muito melhor a gente trabalhar em malha fechada. Ok? Então eu vou propor um exercício para vocês fazerem, tá? Que é o seguinte exercício. Então vamos supor que a gente tenha um navio, né? E é muito importante que a gente assegure para esse navio aqui a estabilização de ondas, né? Devidas a oscilações devidas às ondas do mar, certo? Então se eu puder ter um controle que amorteça então essas ondas, vai me trazer um conforto maior aos passageiros. Então, na maioria dos sistemas de estabilização, utiliza-se, então, um equipamento chamado hidrofólios, né? Ou superfícies estabilizantes que se projetam para fora da água para gerar os torques estabilizantes sobre o navio. Então, o movimento do rolamento de um navio pode ser visto como um pêndulo, né? Um pêndulo simples, oscilando, né? Em torno de um ângulo aqui, né? Que a gente vai chamar um ângulo de θ. Tá? Em torno
da vertical com um período típico de 3 segundos. Então, o modelo matemático que eu posso estar utilizando para modelar a influência das ondas sobre um navio é um modelo de um pêndulo, né? Tá certo que o pêndulo é um sistema não linear, mas para a gente poder estar representando aqui, a gente está linearizando ele. Tá? Na matéria de controle 2, a gente vai estar trabalhando mais sobre linearização de sistemas, tá? Sistemas não lineares. Mas agora, o importante é que a gente consegue, então, ter um modelo matemático aqui do navio representado no formato de diagrama de blocos. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma entrada de referência, né, para esse ângulo desse rolamento. Aqui eu vou estar medindo a minha saída, né, que seria esse ângulo do rolamento aqui. Né? Eu vou ter K1, que está simbolizando aqui o meu sensor, tá? Está sendo realimentado, gerando um sinal de erro e entrando aqui no meu conjunto controlador-atuador do hidrofólio. Tá? Então eu vou estar representando toda essa dinâmica aqui, né, desse sistema, vou estar representando por um ganho Ka. Esse ganho eu posso alterar. Tá? Ele vai estar entrando dentro desse somador aqui, ó, somando ao efeito que é causado pela minha onda. Então, a minha onda eu vou estar representando pelo meu TD. Tá? Então, o somatório desses dois sinais vai entrar no meu modelo matemático do meu navio, né? Resultando, então, um sinal de saída aqui. Ok? Então, o que é o exercício? É para vocês compararem, né, dois tipos de sistema aqui, um sistema em malha aberta e malha fechada. Aqui ele está em malha fechada. Então, quando você quiser analisar a malha aberta, o que você vai fazer? Você vai retirar esse ramo e trabalhar ele somente com malha aberta. E depois, se você quer trabalhar com malha fechada, você fecha o ramo aqui novamente. Então, o que vocês vão ter que analisar? É a capacidade que cada um desses dois sistemas tem em reduzir o efeito das perturbações de ondas em degrau. Tá? Então, se eu aplicar um degrau de onda aqui, qual que é a diferença que eu tenho entre o sistema trabalhando em malha aberta e em malha fechada? Qual que é o objetivo desse sistema de controle? É tornar esse ângulo aqui igual a zero, tá? Minha saída igual a zero, minha saída nula. Apesar de eu ter uma perturbação, eu sempre quero que esse ângulo aqui seja nulo, ou seja, eu tenho que amortecer a influência dessa minha entrada de distúrbio. Então, ou seja, qual que é o meu valor de referência aqui? Vai ser 0 graus. Então, a minha saída aqui vai ter que sempre tentar ficar mais próxima possível de 0 graus.